Estamos aqui com a atriz, diretora, mulher de teatro, Marta Paré. Olá, galera do Godot, tô aqui. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou a Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. Ê, Marta, que bom te receber aqui no podcast Godot. Obrigada. Sei que você tem várias histórias com Godot, depois a gente vai conversar mais. Ai, que bom que você aceitou esse projeto independente, um projeto totalmente independente, artístico. A gente está aqui há um ano, Isso. trazendo diversos artistas, e você é uma mulher de teatro, que eu admiro muito. E a gente quer saber um pouco da sua trajetória. Lá do início? Lá do início, sim, a gente gosta. A gente gosta do bem do início, início mesmo. Essa veia artística vem de família já, desde criança ou não? Eu não veio de família, mas eu detectei na minha pré-adolescência. Eu assim, entendi isso um pouco, não sei. Acho que no final da minha infância, eu lembro que todos os trabalhos da escola, eu sempre inventava de fazer uma cena. Sempre. Assim, até na aula de geografia, eu fazia uma dancinha e cantava uma musiquinha. A professora odiava aquilo, mas era uma coisa assim tão natural na minha vida. E aí, na pré-adolescência, eu entrei num curso de teatro no meu colégio. E eu, goste como sou na vida, eu fui logo para o grupo alternativo, não era o grupo oficial de teatro, era um outro, que era mais descolado, que combatia o outro, que era muito conservador. Eu já estava no outro grupo, já estava ali na oposição. E aí foi, assim, participei desse grupo, sempre com essa coisa de eu inventava, eu adaptava textos para o teatro, fazia uma cena, fazia uma história. Mas você ia muito ao teatro quando era criança? Você sempre tinha... fui muito, sempre tá. fui muito. Isso é uma coisa que minha mãe e meu pai, eu tenho 6 irmãos, então acho que era o momento deles descansarem, assim, tipo, leva para o teatro, 1 hora que descansa. Eles dormiam enquanto vocês assistiam. Não, eu nem tanto, mas os meus outros irmãos, sim. Então, eu acho que era um momento, tipo, de descanso, sabe? Então, realmente, eu ia muito ao teatro. E, assim, eu me lembro que, quando criança, eu assisti a primeira versão do Saltimbancos no Canecão. Sério? Então, tipo assim, tinha Nara Leão, Miúcha, sabe? Gente, era uma coisa... E eu lembro que eu vi aquilo, e a partir daquilo, a minha mãe comprou o disco, eu sou dessa época, né? Aquele disco enorme. Sim. E aí, lá do A, lá do B, a gente vira, agora você vai e volta. E aí eu decorei aquilo tudo. E aí, depois das outras versões, eu ia e falava, não é bem essa frase, não é? Porque o disco ele é todo também falado e cantado, falado e cantado. E aí eu decorei aquilo tudo, e isso eu me lembro, era bem pequenininha, bem criança. Então, acho que eu sempre tive essa atração, assim, era uma coisa que eu percebi isso bem cedo, né? Eu sou da época dos disquinhos coloridos também. Do Braguinha. Que coisa maravilhosa. Aquilo era lindo demais, gente, né? E aí, eu lembro uma vez num aniversário, meu avô, acho que ele deve ter ido num sebo, alguma coisa assim, mas ele me deu uma coleção que eu fiquei assim, nossa... Como isso marca eu na vida, ficava né? encantada. Primeiro com aquele colorido, porque era assim, vários disquinhos azul, amarelo, vermelho, exatamente, verde, era assim, exatamente. E aí eu ficava, nossa... E até hoje eu faço essa coisa com meus filhos. Eles escutam histórias, graças agora... Você tem o disco ainda? Não tenho, mas agora tem tudo no Spotify, tem tudo, você eu achei acha... que você tinha, que você colocava pra eles. Não tem. E assim, era altíssimo nível, né? Porque Sim. o Braguinha quem musicou, então, cara, era uma qualidade maravilhosa. Tipo, é que nem assistir Saltimbancos com a versão original. Sim, e ouvir, né? Essa questão do ouvir, eu acho que hoje em dia é muito difícil, né? Difícil. E voltando com o podcast, as pessoas estão ouvindo. Verdade, que bom. É isso mesmo. E aí a sua mãe te levava no teatro mais pra relaxar mesmo, nessa questão de mãe, né? Eu fico imaginando isso, porque assim, nenhum irmão meu seguiu carreira artística. Assim, tipo, tem médico, advogado, sabe? Ninguém seguiu. Tem uma irmã mais nova que fez cinema, mas ela faz uma parte mais de conservação de cinema, sabe? Do material cinematográfico, sabe? Uma pegada assim. E aí eu resolvi, assim, quando fui fazer o vestibular, eu falei, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer?
claro, como todo jovem, né, na hora, né? Meu Deus, o que eu faço? Aí eu fiz faculdade, eu fiz vestibular e cheguei a estudar metade assim, do curso de Ciências Sociais, porque eu queria fazer Sociologia, eu sempre adorei política, então uma outra coisa também, tipo assim... Adorei não, no passado não, porque depois a gente chega nessa parte política, não, né? Eu sempre adoro, adoro. Uma mulher política. E, ao mesmo tempo, eu fiz a CAL, o curso técnico da CAL. Um amigo, ator, falou assim, cara, você tem que fazer a CAL. E ele também tinha feito coisas parecidas. Tinha feito a Sociologia na UFRJ e tinha feito a CAL. E eu entrei para a CAL, e eu entrei até para o horário da noite. Então, isso no outro dia eu estava falando com o Hermes. Você era a mascote da turma, menor, não sei lá o que. E aí E lógico, eu já gostava, já era apaixonada. E a partir daí só... Eu acho que diariamente eu reafirmei a minha paixão, minha vontade, meu desejo de estar no teatro. Você fez grupo lá na CAL, conheceu? Olha que coisa louca, assim, que para mim é uma coisa bem triste, assim, porque nenhum ator, assim, na minha turma, acho que lá se formaram 20 pessoas, ninguém hoje em dia seguiu carreira. Mentira! Juro. Poxa. Então, isso é... Gente, eu estou falando do século passado, tá? Estou falando, tô falando dos anos 90. Eu me formei em 93 na CAL. E aí ninguém seguiu a carreira, assim, no início, uma pessoa, sei lá, tem até uma amiga que ela dá aula de teatro na Unirio, quer dizer, ela seguiu a carreira acadêmica, eu digo o dia a dia do fazer teatral. Mas também, por outro lado, eu não sei, eu também fiz muito curso, então acabava eu entrando, assim, eu tenho uma coisa um pouco independente, nunca tive um grupo, mas eu tenho a minha galera, assim, e eu fico sempre também com a expectativa dessa galera ser cada vez maior. De eu encarar mesmo, tipo assim, o teatro, para mim, é a minha grande família. Como eu venho de uma família muito grande, para mim, então, todo mundo é meio que minha galera. Então, realmente, eu nunca me fechei num grupo. Mas eu tenho umas afinidades artísticas e também desejos de trabalhar com alguém, mas eu nunca tive um grupo. E você saiu da CAL. Qual foi o seu primeiro momento que você falou assim, então agora eu sou uma atriz profissional? Você tinha essa... Porque é difícil nós, atrizes, ter essa mentalidade. Eu sou agora uma profissional, eu sou atriz. A gente nunca acha que tá pronto, a gente sempre acha que tem... Você buscou alguma outra profissão? Ou se achava... Como que é isso na sua cabeça? Isso é uma questão que assim, eu acho super interessante, porque o que eu penso? Quando você faz uma faculdade ou mesmo um curso técnico, como era o caso na época da CAL, depois que eu fiz o bacharelado, eu acho que assim, te diz pouco do que é o fazer teatral. Porque eu quando acabei, eu achava que, assim, que o telefone ia tocar, assim, no dia seguinte, fala, Marta, tem tal papel para você. Eu quero, não quero. Aquela coisa. Maravilha! É o sonho de toda atriz, né? Mas para mim era uma coisa que ia acontecer. Então, sabe, o telefone tocou, não tocou. E aí, durante... O telefone demorou a tocar. Durante a CAL, eu já comecei a trabalhar profissionalmente. Não tinha terminado a CAL, mas já estava trabalhando. Já tinha feito uma peça ou outra, assim. E aí, claro, o telefone não tocou, e aí eu estava sempre numa peça ou outra, ou então eu me metia em umas coisas. Eu me lembro que eu soube que ia ter uma montagem do Júlio César, e tinha teste para o coro. E lá fui eu fazer o teste do coro. Cara, vou chegar lá e falar 2 frases, mas eu fiz, e fui lá, aquela coisa. E aí eu comecei a entender, eu falei, gente, realmente esse telefone não toca, eu não parava de fazer curso, mas eu comecei a ficar super... sei lá, acho que eu oscilei entre a medrosa e a maluquinha, não sei, fiquei um pouco assim. E aí eu entendi que eu tinha que produzir. Foi aí que eu entendi essa história de você se autoproduzir. Porque isso que eu estava querendo falar, que eu acho que na escola de teatro, se um ator, uma atriz, ele realmente pretende ter uma carreira no teatro, é muito importante que ele se produza. Não como assim, fazer a produção direto. Isso que eu estou falando, eu sou péssima produtora, eu não sei fazer planilha, eu não sei fazer conta, eu não sou boa, mas eu sou boa de falar assim, eu quero montar essa peça. Eu quero falar sobre isso. De que essa peça é uma coisa que precisa ser contada, né? Essa história precisa ser contada para esse público nesse momento. Exatamente. Você saber o que você quer montar e aí você tentar tornar isso uma realidade.
Não é fácil, claro, mas sei lá, entendeu? Então, eu acho que eu comecei a produzir com essa cabeça. Então, foi logo depois também de formada que alguns aninhos depois eu já estava pensando em produzir, sabe? E comecei, assim, a bolar coisas e projetos, ideias. Aí você começou a produzir peças, depois você foi pro audiovisual também. Como que foi essa história? Eu nunca tive. Eu adoro cinema. Acho que o cinema assim, é um lugar é aquele lugar que realmente eu posso entrar e, se eu estiver triste, ele pode me fazer feliz, ele pode me curar. Eu fico sempre no cinema, realmente. E eu gosto de cinema mesmo, de ir na sala de cinema, fechar tudo, esquecer da vida. Eu amo. Mas eu fiz muito pouco cinema, como também fiz muito. Assim, não fiz nada praticamente de televisão, muito pouco. Eu sempre fiz muito teatro, porque eu conseguia, ainda bem, trabalhar com diretores que sempre reafirmaram demais a minha paixão lá de trás pelo teatro. Então, eu penso assim, quando em 2011, por exemplo, eu trabalhei com a Miradade, ele fez uma diferença e um portal se abriu porque ele reafirmou tudo aquilo. Mas no final dos anos 90, quando eu trabalhei com a Lúcia Coelho, foi a mesma coisa. Eu falei, caramba, e assim, o tempo todo, entendeu? A gente vai trabalhando com certos diretores que eles acabam reafirmando, ou você contracenando com atores que você se identifica, sei lá, atores que você acaba admirando demais, que você, entendeu, deseja estar junto mais vezes. Então, eu acho que acaba esse tipo de encontro, ele assim, é uma certeza, sabe? Eu acho que o teatro fala mais alto, porque ele junta todas as artes, né? Ele junta tudo. Você pode fazer audiovisual dentro da peça, dentro do teatro. Você pode, né, fazer o que você quiser em cima de um palco, né? Você pode realmente... E cada vez mais a gente está vendo grandes produções juntando o audiovisual. Sim. Também tem isso. E isso também eu acho muito legal, porque eu também fico achando que o teatro... Eu me lembro assim, eu assisti uma palestra falando da crise do teatro. Na verdade, desde o século passado, nos anos 90, a gente escuta que o teatro está em crise. Eu lembro que eu sempre ouvi falar, o teatro está em crise, mas ele não vai morrer nunca, ele está aí, ele existe. Mas a gente percebe, às vezes, assim, não tem tanto público, ou ele não tem o espaço que eu acho que ele merecia ter. Mas aí eu vi uma palestra, era uma jornalista, e ela falava o seguinte: o teatro começou a perder espaço porque ele deixou de ser uma experiência. Coisa que a gastronomia, que recebeu um boom danado, acho que no início desse século, ela começou a ser super bombada. E aí você abre uma revista dessas de programação, tem uma empadinha, entendeu? Tem a foto da empadinha, às vezes não tem de uma peça, mas tem da empadinha. E era exatamente esse tipo de discussão que estava rolando. E eu pensei assim, cara, é verdade, porque eu acho também que o teatro, eu acho ele maravilhoso, mas eu acho que ele não pode ser uma coisa... A gente não pode ficar tentando fazer a televisão que a gente não tem dinheiro ou curta que a gente não tem dinheiro. O teatro, ele é único e eu acho que, de verdade, ele tem que provocar alguma coisa em você. Ele tem que te levar para algum lugar, mais do que só contar aquela história, ou a forma que você conta aquela história. Ele tem que, de alguma maneira, te mobilizar, te levar. Essa é a minha cartilha, assim, pessoal. E aí eu fico pensando nisso. Quando eu fui fazer A Navalha na Carne, eu tinha vindo de um projeto que era meu também, que era uma peça chamada Geração Trianon. Uma história linda sobre o teatro, o amor ao teatro. Como eu achava aquilo tudo maravilhoso. E eu assisti a primeira versão dela, e eu era uma jovem estudante, então eu vi a peça 50 vezes. E aí, assim, eu tinha uma identidade enorme com aquilo tudo. Aí eu resolvi montar essa peça. Tinha me separado, e falei, cara, agora uma outra atriz, não sei lá o quê, resolvi. Eu passei num edital, ganhei o patrocínio, era um patrocínio super legal na época, e aí estava lá eu e mais, sei lá, 15, 16 atores, né? Porque o elenco é enorme, músico, tal. E aí,
Quando eu fui montar essa peça, como tinha tantas obrigações com o patrocinador, com o teatro, com isso, com aquilo, a peça não estava pronta, a gente montou, teve uma carreira super curta, de 2 meses, acabou e pronto. Aí eu fiquei super frustrada, eu pensei assim, cara, e a peça não convenceu, não foi uma coisa, não teve um boca a boca, não teve nada, era legal, porque o texto era muito legal, os atores eram ótimos, mas não estavam totalmente afinados, sei lá, entendeu? Não estava rolando uma harmonia, não sei. E aí acabou, eu fiquei muito frustrada. Eu falei assim, cara, agora o meu próximo projeto eu vou fazer da minha maneira, o que eu quero fazer. E aí eu tive um super amigo que ele estava passando por uma separação, estava super mal, e eu tinha passado o carnaval, pulando o carnaval e lendo Plínio Marcos, pulando o carnaval e lendo Plínio Marcos, eu ficava me dividindo naquilo ali. Ele foi fazer uma visita até minha casa e ele estava super mal, eu falei assim, cara, vamos montar uma peça agora, vamos montar. Ele, mas Marta, eu falei, não sei, a gente vai montar. E aí eu estava muito afim de montar Navalha na Carne. E aí eu não tinha patrocínio, eu não tinha nada, mas eu falei assim, cara, a gente vai montar essa peça lá num hotel desse de alta rotatividade em funcionamento. Porque... Foi um boom, foi assim um marco no Rio de Janeiro. Assim, para mim, cara, foi uma coisa muito maneira, porque eu fiquei pensando assim, quando o Plínio Marcos escreveu a peça, que foi no século passado, sei lá, 66, não sei. 4, 66, uma coisa assim. Ele chocou, porque ele fez uma peça que a protagonista era uma prostituta. Então, ele colocou a prostituta no centro da cena. Mas, em 2010, isso não é chocar ninguém botar uma prostituta ali, entendeu? Em 2011. Não, 2010. Foi em 2010. Em 2010 não é chocar ninguém, porque outro tempo, né? Outro tempo, o Brasil era outro, entendeu? Já tinha tido a Bebel, que era uma prostituta de uma novela, já tinha, assim, nada mais ia tocar. Mas, como eu tinha feito ali, eu tinha estudado na FRJ, ali no IFIX, eu me lembro que, intuitivamente, toda vez que eu ia para a faculdade, eu passava para o outro lado da calçada. Eu nem sabia, depois que eu entendi. Tinha um hotel em funcionamento, as meninas ficavam ali, né? Elas são chamadas de meninas, as prostitutas. Uhum. Elas ficavam sentadas ali e era durante o dia, a gente sem querer sempre passar para o outro lado, assim, era uma coisa... Inconsciente, né? Inconsciente total. E aí... eu falei, cara, tem que fazer lá. Aí a gente foi procurando na Glória, a gente não tinha encontrado. Aí eu me lembro que tinha a Daspu, não sei se vocês lembram disso, Sim. que é a grife das prostitutas. Sim. E na época tinha uma coluna no Globo que falava muito delas e tudo mais. Eu falei, cara, eu tenho que descobrir onde é isso. E aí, eu, por acaso, fui na casa da Glória, não era, que não sei lá o quê, num outro lugar, aí eu fui até lá. Aí quando eu fui até lá, comecei a negociar. Cara, era uma outra realidade, um portal mesmo se abriu para mim. Eu falei, caramba, que loucura. Aí eu ensaiei lá durante, sei lá, eu ensaiei a perder de vista. Porque como não tinha patrocínio, como não tinha teatro, não tinha nada, e eu negociei com um hotel, então eles até brincavam, é a suíte da Marta, é o quarto da Marta. A suíte nem era, porque o Paris, gente, é a suíte. Eu ensaiava no hotel, e eu fiquei lá durante meses ensaiando. No primeiro momento, eu morria de medo de alguém me ver. Porque aí eu saía assim, prendia o cabelo toda discreta, botava óculos escuros, entrava e saía. Porque eu falava assim, cara, se alguém me encontra aqui durante o dia... Entrou dele e falou assim, cara, Marta, não deu certo como atriz, está trabalhando aí. Cara, real, poderia ter tido uma fofoca dessa. Eu ficava toda assim. Mas aí, logo depois, saiu uma notinha nessa coluna Gente Boa, falando. Aí, a partir daí, eu relaxei. Eu falei assim, gente, se a pessoa nem leu, ela que procure, porque já anda com as notinhas na bolsa. Já abre a bolsa. Mas assim, que procure, tinha saído do Globo, tá tudo certo. Aí a gente ficou lá muito tempo ensaiando. Bom, eu fiz a peça lá e foi muito legal. E por que eu estava falando essa história da experiência? Porque todo mundo que assistia, principalmente assim, o público feminino, assim, essa galera nunca... Assim, vocês entraram alguma vez já num hotel de alta rotatividade? Não. Nunca ninguém entrou. Nenhuma mulher entrou. Assim, um homem, tudo bem. Eu já entrei porque eu fiz a Boas Lilás. Então... Você fez dentro do hotel? Não, a gente fez todo uma preparação. Uma preparação e a gente foi... Pois é, e aí entraram nesse... né? Eu nunca tinha entrado... e aí o público e o hotel era em funcionamento. Então, assim, eu recebi o público no Hotel Paris. Não foi um lugar que vocês montaram para fazer isso, era um lugar real que já existia. Real, aquilo ali. Vocês modificaram o ambiente? Nada, praticamente. Nada.
Nada. Porque eles já tinham ali o cenário. Isso também, aí, olha só. Você vê que eu não sou... Eu fico acabando, eu tô falando com vocês e estou pensando, eu não sou tão produtora horrorosa. Porque eu pensei assim, olha o que eu pensei. Produtora horrorosa. Não, por quê? Eu não precisei de cenário, não gastei com cenário, porque o cenário já era o lugar. Pô, visionária. Não, a luz foi muito assim, foi um iluminador maravilhoso, o Paulo Denizot, que realmente fez uma luz muito legal, mas muito com um diálogo muito próximo com o espaço, porque era uma luz, que era um abajur meio tremelicante, então dava uma coisa nervosa e tinha um pisca. Era isso e um abajurzinho, só isso. Então, assim, não tinha nada. A gente arranjou um espelho, porque precisava do espelho, porque tem a coisa toda a história lá do espelho. E mais nada. A gente ficou ali no Hotel Paris, até o Hotel Paris fechar. Quando o Hotel Paris fechou, a gente foi para um... Tudo pode piorar na vida, realmente, né? A gente foi para um hotel muito pior, tipo na esquina... Então, acho que foi nesse que eu fui Nicásio. assistir. Acho que foi esse que eu fui assistir. Você foi assistir, né? Fui. Hotel Nicásio. Eu não assisti. Gente, esse era uma coisa. Esse hotel, Não era numa esquina muito... Era em frente ao Hélio Sica. Sim. Mas era uma coisa que ninguém ia. Era assustador. Não, o quarto onde a gente estava, depois que eu fiquei... Esse aí eu fiquei muito tempo, tipo, fiquei 1 ano lá. Esse quarto... Perto do João Caetano, do Teatro João Caetano. Na ruazinha, uma ruela, assim, bem assim, perto assim. Entre o Hélio Sica e a Praça Tiradentes, mas naquele lado do João Caetano. Esse ali parece que tinha uma prostituta que tinha sido assassinada, tinha umas pegadas assim. E esse um ator apanhou de verdade, porque o cliente do quarto ao lado achou que eu estava realmente sofrendo de verdade. Então ele resolveu me ajudar. Então ele entrou, ele acho que ele estava doidaço, começou a bater no ator. Quando ele viu aquela galera assistindo, a gente não parou a peça, a gente continuou até o final. Não sabia então disso. Ninguém nem sabia se tinha sido verdade ou não aquilo ali, mas foi super real. O ator, então, que fazia o veludo, ficou traumatizado. Inclusive, ganhamos Shell. o ator que fazia o veludo ficou traumatizado, passou até a tomar remédio para as outras sessões, porque ele ficou assustadérrimo, ele apanhou muito. Mas ele apanhou muito? Não, mas lá era assim, era muito punk, gente. Eu ficava lá embaixo, e aí uma vez um cara ficou me pegando no braço, achou que era puta de verdade, querendo me carregar, sabe assim? Isso para entrar em cena em seguida. Era um lugar, por outro lado... É legal que você jogava isso tudo em cena, né? Toda essa energia tudo. de uma pessoa tentando te pegar ali, você fazendo uma prostituta. Ali, cara, era uma coisa assim, era só você, sabe, assim, respira que você já estava num lugar, entendeu? Sim. Porque era o lugar que o Plínio Marcos tinha imaginado. Então eu comecei a falar sobre a experiência, porque é isso. Porque depois eu fui para o Sesc Pompeia. Aí um amigo que assistiu no Sesc Pompeia, assistiu no hotel, ele falou assim, cara, lá no Sesc Pompeia, ele falou, para mim foi melhor, ele falando, porque eu pude ver e apreciar o seu trabalho de atriz, porque lá no hotel ele falou, eu acho que não apreciava nada, a gente nem encosta na cadeira. Sabe aquela coisa assim que a pessoa fica assistindo assim? Porque tudo pode acontecer, porque tem um cheiro de verdade, porque o banheiro é público, então se passa por ali. Tenha o visual, o aspecto. Era um quarto todo muito velho, caindo aos pedaços. Tem o som externo, que ele era absorvido dentro da montagem. Então, tinha tudo ali. E era tudo muito perto. E era um calor danado. Não tinha ar-condicionado. Gente, era uma experiência mesmo. Mas a galera gostava, porque era tudo isso envolvido. E também não era gratuito, entendeu? Isso que eu fico pensando. Não era uma coisa assim, tô fazendo o público sofrer. Não era isso. Era convidava o público. A peça era muito curta, tinha menos de 50 aquilo, minutos. Né, que hoje realmente era uma imersão, né? Que fazia as pessoas pensar não só no aspecto da história, né? Exatamente. Ela estava ali, então ela estava vivendo um processo político também, exatamente, né? Sobre exatamente. Cidadão, onde um grupo realmente marginalizado, né? Então, assim, mexia com estruturas de pensamento, né? Claro, totalmente. É aquela galera que você não quer ver. Isso que eu estava falando, que você atravessa, assim, inconscientemente você atravessa a calçada. Aí você é convidado a participar da vida daquela pessoa que você está sempre dando uma fugidinha para não olhar para ela. Entrar na casa dela, né? Na casa dela. E aí, assim, né, cara, 10 mil histórias que eu ouvi, que eu vivi. Quanto tempo que vocês ficaram em cartaz lá? A gente ficou lá no Nicásio 1 ano e pouco e a gente tinha ficado mais um tempo no Paris. Aí eu fui para outros lugares. A gente fez Festival de Curitiba, fez Pompeia, Santo André, nós fomos para vários lugares. Aí sempre que tinha uma chance a gente voltava
para o Nicásio. Ao ponto assim, que eu me lembro que tinha uma comemoração de 50 anos da Navalha e eu escrevi o projeto para tentar um teatro. Aí eu consegui o Porão da Laura Alvim, que é maneiríssimo, que eu amo. Mas eu optei por fazer no Nicásio, porque eu vi que... Achei o dono do hotel e eu falei, ai, pelo amor de Deus, vou aqui negociar. Porque até mesmo para ele entender o que eu estava fazendo ali. Porque o dono do hotel não entendia. As meninas não entendiam. O que era aquilo? Eu falava assim, hoje tem evento, hoje tem um show, hoje tem... Tem uma história engraçadíssima Essa mulher também. doida, a gente quer montar um negócio aqui não. Esse povo de teatro não bate bem na cabeça, cara. Nesse laboratório que eu estava fazendo pro Abajur também, a gente estava tentando ensaiar num quarto de hotel de grande rotatividade. E aí a gente chegou, assim, era um elenco, 5 pessoas no balcão. Não, a gente quer, né, ensaiar. Aí o cara olhou, aí não se faz isso aqui não. Com muita gente. Claro, achou que estava falando assim. Pra trabalhar aqui. Aí a gente foi explicar, né, não, uma peça de teatro. Não, mas a gente não trabalha com isso aqui não. Não deixou, a gente falou que ia pagar, que pagava mais de um quarto, mas ele achou, não, teatro é muita baixaria, não é? Porque na verdade ele nem sabe o que é. A gente tentou explicar e ele não deixou, a gente ia pagar 2 quartos, ele não quis. E viu uma galera e pensou assim, que é isso, Vai né? trazer problema pra cá, né? Eu, tipo, poderia pensar... Gente, a gente passou, sei lá, uns 3, acho que só no quarto hotel que a gente conseguiu. É isso mesmo. Pagando 2 quartos, foi muita luta pra deixar Mas eu acho fazer interessante teatro. você contar sobre esse processo. Porque não é todo mundo que monta uma peça num lugar desse. É uma história diferente, né? Porque isso também, tudo isso tem a ver com a coisa da experiência. Sim, sim. Dessa troca, da ideia de ser produtora. Porque eu pensei assim, a peça já foi muito montada. A Navalha na Carne, assim, a gente sabe, né, estudou isso na escola, que a Tônia Carreiro montou de uma maneira brilhante. Isso mudou a carreira dela. A gente já sabe tudo isso. Aí depois outras pessoas montaram. Aí eu fico sempre pensando assim, montar uma coisa da mesma maneira que todo mundo já montou, para quê? Tem que fazer uma coisa diferente, né? Assim, ou eu tenho uma ideia que isso realmente vai, sabe, isso... sei lá, vai importar realmente, ou então eu fico pensando, para quê? Só para mim? Então é melhor montar no meu quarto, sabe assim? Ficar na frente do espelho, montando, recitando, não sei, sabe? Então, acho que eu também eu tenho... Por isso que eu falo assim, eu não sou totalmente não produtora, porque eu também consigo ver esse outro lado, assim... O business, né? Eu não sei se é business, porque eu não sei que isso se traduz em dinheiro, mas eu tenho uma coisa assim... Quem quer assistir isso? Eu sempre, o que você até falou assim, qual o projeto e para quem e como eu quero fazer. Isso é uma coisa que eu sempre penso. Até quando eu sou convidado para um projeto, eu penso, mas quem quer ver isso? Para que isso? Que é a tua imagem também que vai estar ali, né? E eu acho que assim, quando a gente atua, eu pelo menos assim, o teatro para mim, assim... é uma coisa que eu não só me dedico assim naquelas horas que eu tô ali em cena, sabe? Para mim é uma coisa assim, é um processo mesmo, uma coisa. Isso que eu ia te perguntar, eu acho legal você falar sobre o seu processo de atriz. Eu acho que é muito bom a gente escutar uma atriz experiente sobre como é tanto o seu processo de construção do personagem, dessa vivência, nessa imersão que você teve do Navalha e nos seus outros processos, como é pra você? Porque tem aquela coisa, né? O personagem, difícil de tirar o personagem. Ou tem gente que, né, em um segundo entra, chora, faz aquela coisa, e do outro me dá um café, com não sei o quê. Tem gente que precisa de um processo, sair com calma. Como que você acha que você conseguiria descrever esse seu processo de atriz na atuação, assim, no personagem? Eu tenho uma coisa que é assim... Eu sou uma pessoa intensa. É o meu jeito, assim, tudo é muito importante, tudo é muito... Eu sou assim. E aí, a minha atriz é assim também. Então, assim, eu não consigo... Mas eu tô cada vez mais trabalhando em relação a isso. E aí, por exemplo, falando dessa questão do processo, eu me lembro que eu encontrei um diretor bem legal, assim, e eu falei sobre a ideia do Plínio Marcos. E ele falou assim, pelo amor de Deus, Plínio Marcos, nossa, aquela tristeza, não quero isso não. E aí, tipo, 2 anos depois, eu encontrei com ele, e eu falei, acho que você tinha razão, porque eu fazendo a Navalha há 2 anos, eu falei assim, nossa, o sol se põe, eu tenho vontade de chorar, o sol nasceu, eu tenho vontade de chorar, não tem sol, eu tenho vontade de chorar, tem muito sol, eu tenho vontade de chorar, porque eu realmente entrei num lugar
Mas não foi uma coisa assim, eu vou ficar em casa deprimida. Não era isso, porque assim, eu acho que, primeiro, que eu acho que para um ator, né, a gente que se dedica a isso, eu acho que a gente tem que ser um ser humano atento, um ser humano aberto às coisas. Assim, não tem condição de eu ser uma atriz, uma mulher, que eu estou vendo aquelas outras mulheres e a vida que elas têm, e eu não ficar sensibilizado por aquilo. E não é uma coisa assim, choró, não é isso, mas eu penso assim, cara, que mundo é esse? Quando você fala assim, é até uma questão política, eu falo assim, que mundo é esse que coloca essa mulher naquele lugar? E isso não é moralista, não é nada, é só assim, que lugar é esse, entendeu? Que a gente faz isso com o ser humano. De não dar todas as opções, ou de ser um mundo tão desigual. Então, assim, eu fico pensando que todo ator ele tem que estar atento ao outro, assim, atento. E eu sou uma pessoa assim, eu vejo uma cena que me move na rua, eu choro mesmo, entendeu? Eu tento ajudar, tento interferir, porque eu acho que falta isso. Parece que a gente entrou num lugar que, assim, é chique a gente ser blasé, a gente não se importar com o outro e deixa o outro. Cara, eu sou o oposto disso, assim, eu não é... Eu penso, eu não vivo para isso e logo eu não vou ser uma atriz para isso. Eu acho ótimo, não estou julgando, não tem melhor nem pior, tem cada um. Então, assim, para mim, todo o processo é um processo que realmente que envolve muita coisa, assim, para mim como atriz, para entender aquele personagem. Eu sou uma atriz que gosta de ensaiar demais. Ensaio muito, eu sei, até a pessoa fala, não aguento mais você, Marta. Eu falo, tá bom, então. E aí eu entendo que aí eu vou começar a ir para a cena e eu tenho certeza que é na cena que a gente cresce de verdade, né? Eu fico horas ali no ensaio, mas eu acho que a gente cresce como ator e aprofunda o personagem e apresenta outras nuances desse personagem em cena, porque é ali que o jogo está rolando mesmo. E aí eu também, e é uma coisa que eu me dedico também muito, assim, eu me preparo para entrar em cena, me preparo para ensaiar, e aí eu sei que depois que eu vou crescer mesmo, porque eu estou preparando aquilo ali tudo, porque eu penso, eu sempre penso assim, eu sou aquela que precisa alugar muito, não é nem isso na minha vida, mas sabe, o atleta que tem que fazer muita coisa antes, eu sou assim, porque eu acho que porque você tem que estar tão bem preparado, porque é aí que a coisa vai rolar de verdade, você entendeu? Se prepara para na hora você se permitir ficar zerado, sabe? Assim, eu já fiz tudo, eu penso assim, agora já fiz tudo. Que vier, você pode ter pensado, caramba, eu estou fazendo aquilo que não é... Mas assim, não importa, entendeu? Eu me preparei inteira. Você deixa o inconsciente trabalhar, assim, né? Deixa me escuta, deixa estar presente. Sim. Porque acho que a atuação no teatro é isso, né? Sim. É que nem assim, eu sou super da yoga, assim, eu faço há 20 anos. E assim, minha grande pegada... Que yoga para o ator é essencial. Eu faço um tipo que é a Ashtanga, que é uma série. Na verdade, existem, sei lá, acho que 6 séries. Mas 6 séries, acho que não deve ter ninguém vivo fazendo a 6ª série. Mas assim, os indianos fazem a 3ª, a 4ª, eu vou só até a 2ª. E até porque eu sou um pouquinho avançadinha, mas assim, normalmente as pessoas ficam na primeira mesmo, uma série bem longa. E aí eu penso que nem o teatro nunca é a mesma coisa, porque o seu corpo nunca está igual. O dia não está igual, a temperatura não está igual, a luz não está igual, você dormiu bem, não dormiu mal, você comeu muito, não comeu pouco, entendeu? Sei lá, os seus hormônios não estão da mesma maneira, o seu tapete, tudo. E se você realmente se colocar em estado de presença, você nunca vai ser... A sua prática na yoga nunca vai ser igual. E se você se colocar no estado de presença na sua sessão, a sua sessão nunca será igual à outra. Nunca. E você acha que, assim, que as pessoas falam, né? Tem essa coisa de que acha que a atriz não trabalha, né? Não existe um trabalho. Eu pensei que exatamente essa questão. Eu vou ainda bem que tá tudo gravadinho aqui, que vai ser uma aula para os meus adolescentes que ensaiam 3 vezes a cena e ficam, ai, professor, já tô cansada. Cara... Não, é exaustivo. É exaustivo. E aí é a arte da repetição. É a arte da repetição. E aí eu falo que o bom ator, a boa atriz, existe um dínamo dentro que tem que estar sempre ali, ó, ligado e cansa. Atuar cansa. Você, tem isso também. Né? Eu fico imaginando bom assim... ator é aquele que sua em cena, né? E assim... Tem uma teoria aí para isso, né? Tem gente que fala isso mesmo. Cara, você nem suou, então como é que é isso? O Wolf fala isso, Wolf Maia. Ele fala que o ator bom é aquele que sua em cena, que você consegue ver que ele realmente deu o máximo dele ali, ele se jogou.
Não, porque Eu ia te perguntar sobre o seu processo de decorar as cenas. Você... Por quê? Primeiro, texto. primeiro você deixa vir no corpo aula de... aula não, né? Ensaio de improviso com os outros atores, você vai deixando, vai Como vai que é esse seu lendo. processo aí de construção? Ou você já chega com tudo decoradinho e... Decora no espelho? Como que é essa Não. técnica? Eu tenho uma coisa que assim, na Cal, que eu tive uma aula com um professor muito legal, um inglês, o David Herman. Eu convidei o David pra vir pra Aquele cá. assim, ele é muito legal. E ele tem uma técnica, né? E aí, ele tem um método, né? Pela técnica, Sim. ele vai ficar chateado. Ele tem um método. E aí, ele sempre... E acho que assim, eu levo para sempre isso. Assim, independente com o que eu for trabalhar. Essa coisa é minha particular. É assim, eu entender quem eu sou, né? Que personagem que ele é ali, o que ele quer, para onde ele está indo, qual o objetivo dele em cada momento. Aquele quer tal coisa, tal coisa. A partir disso, você vai estudando o texto sabendo disso. Então, assim, eu não decoro assim normalmente na frente do espelho, não. Eu gosto de ler a peça, pensar sobre, se tiver algum livro para eu ler a partir daquilo, o que eu puder pegar de material Entender, por fora, entender profundamente aquilo e, a partir daí, sair decorando. Mas, por exemplo, eu entrei agora, nessa peça que eu estou, eu entrei substituindo. Então, assim, não tive chance de outro método. Eu saí decorando. Aí meu filho, Vicente, 8 anos, ficou lá lendo. e quando eu já tinha decorado tudo, para eu poder ouvir a deixa do outro e poder responder. Então, ele ficou fazendo isso, fez muito bem até. Ah, que lindo! Me ajudou bastante. E Eu tenho decorei essa dessa necessidade maneira. de ter alguém comigo para eu poder passar o texto. Você tem assim. também? Eu tenho. Eu gosto. E, na verdade, esse que deve ser o princípio, porque, assim, você responde porque você escutou, né? Ou você está falando aquilo esperando uma resposta, ou... Uma pergunta ou... Entendeu? Ou eu estou falando aquilo porque eu preciso de determinada coisa, qual é o meu objetivo. Então, o teatro... Assim, eu nunca fiz um monólogo na vida. Acho que eu nunca quero fazer, porque eu acho que a coisa mais linda, eu acho assim, a relação construída em cena. Porque é você se entregar ali, sabe? E eu acho que toda sessão, essa coisa assim, de ser como você é como atriz, como eu disse, eu sou muito intensa, para mim toda sessão é me jogar no precipício mesmo. O que pode acontecer? Pode tudo acontecer. Até uma pessoa entrar e dar um soco na pessoa. Assim como eu passei por isso, por outras coisas. Eu fiz uma outra peça que uma vez teve um tiroteio, sabe assim? Porque eu... Como que você ouve isso em cena? Exatamente. Como é que você se relaciona com isso? Então, realmente, tudo pode... E pode acontecer mesmo. Você pode cair, pode isso, pode aquilo. Tudo pode acontecer. Alguém na plateia pode fazer alguma coisa, o telefone pode tocar, pode ter tudo. Você não sai do personagem nunca? Assim, eu não sei, não saio do personagem. Eu acho que eu não saio do jogo. Eu acho que do personagem, acho que sim. Eu acho que não tem essa coisa assim, entrei... Apesar de que eu estava fazendo uma peça até ano passado, que era uma peça muito legal, chamada A Vida Não É Justa, com 2 grandes atores, que é Léa Garcia, com 89 anos atuando, e Emiliano Queiroz, com 86 anos atuando. Assim, atores maravilhosos, de uma importância, que assim, é uma pena... Assim, a gente não ter essa consciência da importância deles, sabe? Assim, tudo que eles fizeram de maravilhoso na trajetória deles. E aí, eu fazia uma cena que era muito intensa, que eu chorava. E aí, quando eu saía de cena, eu saía do meu lado da coxia, a Léa estava lá. Ela falou assim, pronto, acabou a peça, acabou sua cena, Marli já foi embora, o nome da personagem. Marli já foi... E ela ficava assim, aí ela ficava brincando comigo, você é uma atriz... intensa e tensa. Ela ficava assim pra mim. Eu falei, tá. Aí, com o tempo, depois de muito... Por isso que eu falo, cara, acho que o teatro, a gente ganha o jogo... Assim, não é ganha o jogo, a gente joga de verdade quando a gente está muito tempo em cartaz. Eu acho que é aí que a gente cresce, entendeu? E a gente estava falando exatamente sobre isso. Sobre cada vez mais é difícil ver espetáculos com tanto tempo em cartaz. 2 meses é tipo assim, caraca. 2 meses. Hoje em dia as temporadas são, sei lá, são de 4 semanas, Sim. né? E então, olha, se a pessoa tá... Gente, isso não é nada, porque assim, por isso que eu procuro esses espaços alternativos, porque senão eu não vou fazer a peça, eu vou fazer 1 mês, 2 meses, e aí acabou, o que você faz com aquilo tudo? A gente tem um processo de estudo do personagem, de ensaio, e aí você se dedica para apresentar só 4 semanas. Não rola. Triste, né? E é quando eu acho que cresce, na verdade.
É isso que eu tô... Na apresentação, com o público ali. Em cena, é no jogo jogado. Porque antes a gente tá ali treinando, entendeu? Tá batendo bola, tá não sei lá o quê. Né? Agora o jogo jogado com a arquibancada cheia. Ali Com que a gente, luz, com aí som, que a gente com joga, entendeu? E aí que pode crescer, e aí que você descobre outras coisas. Isso que é lindo, assim, é o grande barato do teatro. E, cara, em temporadas tão curtas, assim, cara, eu sofro com isso. Então, os meus projetos, já há muito tempo que eu não faço no teatro convencional, porque aí eu não fico dependendo de pauta, não faço. Faço em outros espaços, não só porque tem a ver com a história que eu estava falando da experiência e tal, de abrir outras camadas assim, para o espetáculo que você vai criar e apresentar, como tem essa pegada assim, de você fazer durante muito tempo. Então, assim, gente, poxa, na hora que você ia aproveitar, acabou. Você tem outros espetáculos que você montou em lugares diferentes? Assim? Tem. Eu fiz a navalha, então, durante bastante tempo assim. Aí, num período entre a navalha e fui fazer uma outra peça do Amir, eu fiz uma chamada Mão na Luva, que eu fiz num ateliê, que era o ateliê que o Daniel Senise usava na Silvio Romero, que era um ateliê de um artista plástico de verdade, né? E estava ali com os quadros e tudo. Então, era muito legal. Assim, era uma casa muito bacana que tinha a ver com o que a gente estava montando do espetáculo. Aí depois eu fiz uma outra peça chamada Sob o Céu, que o Gilberto Gavronsky dirigiu, e é muito louco isso, né? Porque o Gilberto ele tem essa pegada também de sair do convencional totalmente. E ele não foi o primeiro diretor. E a gente já tinha a pauta e tinha o patrocínio. E a gente não sabia que ia montar ali, que eu sabia que ia montar ali, mas não sabia como. E todo diretor olhava sempre para cá, né? No Parque das Ruínas, você sabe aquele palco externo? E tem uma vala, assim, né? E todo mundo olhava para montar aqui. E aí o Gilberto falou assim, não, a gente vai montar neste buraco. Não é aquele perto dos banheiros? A gente montava ali numa vala mesmo. Era uma vala que o público ficava bem na beiradinha e ficava olhando ali. Eu lá de fora. Sim. Ai, eu queria tanto assistir. Aí a gente fez ali. E era super bonito, que aí no final, não tem uma tela assim, de arame para ter a Baía de Guanabara? Sim, sim. E como eram moradores de rua, lembra aquelas pichações, não fui eu? Aí tinha um não fui eu, que a gente acendia no querosene, então ficava naquela coisa, não fui eu, porque rolava um assassinato. Aí tinha um não fui eu com a cidade no fundo, sabe? Era muito bonito, era bonito visualmente, já tudo a ver. E aí ali a gente ficou o tempo que a gente quis ficar, porque também o Gilson, que era o diretor do Parque das Ruínas, que é um ator e uma pessoa muito maravilhosa. Ele veio aqui. Ele é muito legal, né? Adoro o Gilson. Tá com o Rio Baldo, que é um espetáculo. Cara, eu tô super em falta com ele, porque eu não assisti. Tá aqui no Palácio do Catete. Cara, eu tenho que assistir. Eu vou ter que ir também. Tá aqui eu na tenho frente, que assistir, eu tenho que assistir. Ele é demais. É porque eu tô em cartaz, por isso que eu não tinha ido. Mas vai sim. Tá aqui do ladinho agora. Lindo, lindo, emocionante. E com ele toda a direção do Amir, sabe? E ele é um cara muito maneiro, porque, por exemplo, eu fiz uma vez dentro de um banheiro, ele sempre deixou, porque normalmente diretor de espaço, por exemplo, da prefeitura, do estado, tem aquela, não, mas não sei se o bombeiro vai liberar. Nada disso tem licença, nada disso rola de fato, mas não sei se vai liberar. Eu falei, gente... E aí ele sempre topou, sempre aceitou na boa. Eu fiz também uma peça no banheiro mesmo, né? Também tive isso também. Teve aquele no banheiro mesmo. Isso no banheiro mesmo. E tinha uma que eu dirigi, que eu fazia como atriz lá, que era uma peça no sótão de uma casa de arte chamada Z42, no Cosme Velho, uma casa linda, e era um sótão maravilhoso, enorme, não tinha nada assim. E a gente fez uma instalação linda, eu e mais 7 mulheres. Era a minha primeira direção. E foi cada uma pouco, contava... né? Foi há pouco tempo. Foi durante... A gente ficou em cartaz até a pandemia. A pandemia ser decretada. Não e aí, como é que você conheceu esse lugar, assim, aqui vai ser a peça? Eu sou... Primeiro que eu já fico com essas anteninhas, sabe? Assim, cara, às vezes o espaço... Me diz, chega antes da peça, sabe? Assim, você fala, tem que montar uma coisa aqui. Eu penso, cara, eu tenho que... Porque eu acho que o espaço diz muita coisa, entendeu? Claro. Pra gente. E aí eu fico assim, cara, eu vou montar uma coisa aqui. Você acha que todo espaço é um espaço cênico? Não, mas todo espaço não sei se é, mas pode ser. Sabe assim? Tem essa possibilidade. E eu sou tão ligada assim nisso, quando eu fiz uma pós-graduação, eu fiz exatamente meu artigo final era sobre isso, que era uma peça do Aderbal,
que eu assisti, que ele fez Tiradentes, em vários espaços, pela cidade. E uma peça que eu não assisti, que eu nunca assisti, o Teatro da Vertigem, que é uma falha quase de caráter, né? Nunca ter assistido Teatro da Vertigem, mas eu estudei sobre eles e vi tudo gravado e tal, que era o Bom Retiro, que era uma peça que se passava na rua, porque contava a história daquele bairro, daquela rua, o Bom Retiro, e se passava ali. E aí eu fico sempre... porque acho que essa é a minha busca, entendeu? Eu não quero fazer uma peça, o teatro, que a pessoa fique sentada assim, apaga a luz, ela fica assistindo a peça assim, ela entrou assim, assistiu a peça assim e terminou assim. Penso, gente, tem uma, né, vidas acontecem ali na frente, como é que a gente está assim? Tem que sair transformado, né? Sei lá, mexido, pensar em alguma coisa, mesmo que aquele tema não te interessa, mas alguma coisa, tem que alguma coisa com a física, mental, psicológica, alguma coisa tem que acontecer. Não você fala assim, cara, que chatice, que chatice. Pode ser também, entendeu? Você tem uma linha dramatúrgica ou você já também se arrisca ou já fez algo contemporâneo? Teatro. Assim, eu até gostaria de ser mais contemporânea, sabe? Mas eu já... Essa peça, por exemplo, que eu dirigi, minha primeira direção, ela tinha uma pegada que eu julgo ser contemporânea, assim, porque ela não tinha uma história linear, que ela era entrecortada, as pessoas mal entendiam quando começava e quando acabavam. Agora, tinha uma coisa que eu acho que isso foi uma coisa muito legal dessa peça, é que ela tinha tudo isso, mas ela comunicava bastante. Então, assim, a gente ficou tipo, mais 10 meses em cartaz naquele lugar. E era um lugar que, gente, porque não tinha ar-condicionado, que para sentar não tinha conforto. Uhum. Tinha gente que assistia em pé. Eu também tenho uma tendência assim, essas peças, esses meus projetos são peças curtíssimas, que eu penso, meu Deus, porque eu estou tentando provocar tudo isso. Aí eu vou fazer a pessoa ficar 10 horas no lugar que ela está em pé. Não, mas tem que ter essa sensibilidade, né? Porque não é todo mundo que aguenta. Exatamente. Ficar muitas horas ali sentada. Não, então era bem curta, assim, as pessoas... E eu acho que essa interação também, assim, do teatro. Então, a gente servia uma bebida, sabe? Mas porque tinha a ver, era uma coisa lá de uma cena lá sobre a bebida, sabe? Porque eu acho que tem esse lugar da gente... de ser um grande encontro, de ser um momento. Eu acho que o teatro, sei lá, deveria... Você gosta de... Você vai falando e a gente vai imaginando e vai embarcando Tudo que você está falando é sobre mexer, sobre movimentar, sobre tirar a pessoa do lugar cômodo, dessa comodidade. E aí entra a atriz política. Como que isso vem na sua vida? Sobre pensar, porque você é uma grande pessoa da arte que vai a fundo e não tem medo de se jogar e de dizer as suas opiniões políticas e faz a sua parte. Como que vem essa Marta política aí? Falando isso, acho até assim, porque eu adoro política, mas eu não me defino assim, mas eu acho ótimo ser definida assim. Obrigada. Nossa! Porque eu acho... Não tem como. Eu fico pensando nisso que você te está ver falando. de outra maneira. E eu acho que, mas isso que você está falando, eu estou achando muito legal, porque eu penso assim, mas isso tem a ver com você ser político, porque eu acho que quando você, sei lá, se depara com algum assunto, com alguma coisa, você, de alguma maneira, é um desdobramento natural você pensar em mudar aquilo. Aquilo ali, entendeu? Você não fica passiva em relação a isso. Então, nesse sentido, eu penso, o que eu tento planejar, de propor como espetáculo, como projeto, é algum lugar para a gente também sair desse lugar, sabe? Por que a gente... Entendeu? Eu acho que o mundo seria melhor se todo mundo desse um passinho à frente, sabe assim? É um passinho à frente, uma mãozinha à frente ali, que eu acho que o mundo seria melhor se a gente sair desse lugar. Porque é cômodo, né? Você ficar aqui, né?
Eu É acho. do inconformismo, né? Como foi esse seu processo de ir lá em Brasília, tentar reivindicar a Mas lei? eu já fui a Brasília várias vezes, Então, sabia? conta um É porque pouco não tinha aí. Instagram na época. É, agora Eu já fui muito a Brasília. Eu fui muito, uma época também de uma história lá de um simples, sei lá o quê. Isso também tem a ver, isso é, acho que até uma herança maior da minha família, porque a minha família sempre foi muito politizada, sempre. Eu lembro disso, assim, a gente tinha que dar opinião sobre todas as coisas políticas, porque a gente sempre discutiu muito politicamente em casa, sempre. Pela história do meu pai é um dissidente da Revolução Cubana, veio para cá com 17 anos, a gente sempre teve muita opinião, sempre falou muito, sempre foi uma coisa muito assim, passada, que eu acho que se você quer uma coisa, você tem que lutar, tem que batalhar, então eu sempre fui assim, então eu já fui representante de turma, eu já fui de grêmio, eu acho que a política, ela tem que ser usada para a gente, para todo ser humano, entendeu? Para todo cidadão. Eu acho que se a gente entender que a política é o nosso direito e a nossa, eu acho que muda muita coisa. Porque fica assim, eu acho um horror essa coisa assim, ai, político não presta. Ai, não, e outra coisa, se escutar de pessoas tão jovens assim, ai. Eu não gosto de política. Não é nem gostar, assim, tipo, isso não vai fazer diferença na minha vida. Meu Deus, vamos sentar aqui e conversar um pouquinho com a Marta, pra ver se não. Muita diferença. E eu acho que, principalmente a nossa classe artística, escutar uma pessoa que falar isso, que eu já ouvi de gente da área teatral falar que não quer se meter com política, que não adianta nada mesmo. Eu não concordo, assim. Muda muito, faz muita diferença. Eu acho que assim, e não é só a política cultural, eu acho que o dia a dia, entendeu? A política é um meio de você, é um meio do ser humano, né? Da gente se relacionar, da gente reivindicar, da gente ainda mais criar. Nós mulheres, né? Então mulher, então, eu também acho, a gente precisa de muito espaço pra gente. Muito espaço para a gente quebrar esse atraso enorme, né, que a gente está enjaulada, né, nesse atraso todo. Acho uma loucura, assim, a gente ainda hoje discutir aborto. Acho uma loucura. E o aborto ser discutido não por mulheres, ou então as mulheres elas não estarem no centro dessa questão. Não estarem no centro da discussão. Entendeu? Aí chega um deputado, ele vem lá. Não sei se vocês viram, vi agora, saiu a tal menina. Sim, nem. Porque é uma coisa assim, eu fico assim, caramba. 12 anos. E aí eles preferiram um feto. Eles não estão no lugar de fala e vão querer julgar o que é melhor, o que é pior. Pelo amor de Deus, gente. Não, é uma hipocrisia, né, gente? Falar assim, eu tô preocupado com feto, tá bom. E depois aquela criança abandonada, aquela que você vira, a criança lá pedindo comida e você vira a cara. Entendeu? Então... Mas eu acho a política, eu acho que somos seres políticos, então acho que a gente deveria aproveitar isso e, de fato, transformar. A gente tem a nossa arte, a gente tem o nosso mecanismo, mas como a gente vai usar a nossa arte, a gente também decide, né? Você vai fazer... Pra quê? Você tá mais esperançosa agora? Eu tô, né? Desde 1º de janeiro, um novo... Porque, gente, olha só, independente de identificação partidária ou não, independente de você gostar daquele político ou não, o que aconteceu aqui há 4 anos, assim, eu não concebo alguém que trabalhe com cultura, alguém que trabalhe com arte, ou com educação, ou com ciência, alguém que possa... concordar com o que estava acontecendo, porque era um desmonte que assim muito absurdo, entendeu? Muito sério, assim. Você pode não gostar de uma coisa, você não pode gostar, não gosto daquele político, não gosto daquele partido, agora não gostar de cultura, como assim? Não gostar de educação? As primeiras coisas, tirar o Ministério da Cultura. Necessidade, né? É quase uma coisa de um talibã, sabe? Você fica pensando. Tanto é que a invasão lá, eles destruíram obras de arte, gente. Assim... Parece que a gente estava vivendo uma realidade paralela, né? Quando eu comecei a ver aquelas cenas, eu pensei, nossa, não, peraí. Parecia que eu estava vendo uma série apocalíptica, assim, nossa. Uma coisa muito horrível, gente. E aí, assim, o que eu acho que, para mim, assim, que me dá uma super tristeza, é porque, assim,
aqueles brasileiros, eles sempre existiram, né? Só que eles estavam com suas opiniões... Adormecidos. Estavam guardadas dentro do armário, falavam ali, acho que na família, assim, no jantar, mas não expunha muito, porque não tinha um líder, alguém que Reafirmasse. que desse alguma legitimidade àquilo, alguma coisa assim. A partir do momento que tem aquela pessoa que vai para a TV e fala aquilo tudo, a pessoa fala, então é isso mesmo, entendeu? Eu tava certo esse tempo todo, e aí começa a colocar pra fora o que sempre teve dentro dele. Pois é, e assim, né? E assim, desmonta, né, a história, Eu né? fiquei Brasileiro é bonzinho, né? Que o brasileiro não é bonzinho, é violento, é preconceituoso. Sim. É o que depois eu fiquei tentando entender, né? Essa coisa assim, desse brasileiro médio, não é de média mesmo, de ser um homem violento, um homem preconceituoso, agressivo, pouco empático, com pouco escuta, que é um pouco, né? Fica num lugar que fala, caramba, que coisa horrível. E afundar, né? Afundar de tal maneira tantos segmentos artísticos, né? E aí, o que você pensa agora, assim, para Marta, atriz? O que você vê aí de futuro do teatro no Brasil? Que agora a gente consegue pensar, né? Porque antes a gente não conseguia nem pensar nisso, né? E que é muito louco, que assim, a gente sofreu com a pandemia, né? O teatro, a arte como um todo sofreu, né? E o teatro, que precisa da presença, sofreu demais, né? Foi a primeira área a parar, né? Então, assim, sofreu demais, mas na verdade a gente já vinha sofrendo, Sim. né? E aí eu fico achando que, assim, agora eu estou em cartaz e estou vendo as pessoas, e passei o ano passado todo em cartaz, e é tão bonito ver assim como a arte importa, né? Sim. Pode não importar para todo mundo, mas importa. E isso que é muito bacana. E que eu acho que tem a ver, assim, que assim, com um projeto assim, que eu fico pensando, sabe, de país, de futuro, né? Eu acho que o processo, que o aprendizado é de todos, né? De todos nós. Então, assim, eu acho que gosto se educa, sabe aquela coisa, mau gosto não se discute, não se discute, se educa, como a gente pode se aprofundar, como a gente pode crescer o tempo todo. Se a gente ainda, enquanto ser humano, a gente pensar todo dia que eu posso crescer um pouquinho, que eu posso melhorar um pouquinho, que eu posso entender isso um pouquinho melhor, eu acho que a gente tende a criar um mundo melhor, né? Sim. É um mundo que um mundo tolerante, um mundo que a gente vai ser mais igualitário, né? Porque o Brasil, acho que tem uma das elites mais horrorosas, né? Assim, uma coisa que... Assim, você não entender o outro, você achar que é normal passar fome, eu fico pensando, assim, não dá para dormir, entendeu? Não dá para você dormir ali em paz. Não tem como. Se você não... aquela coisa assim... Eu vi uma entrevista muito bacana do Drauzio Varela, que ele falou uma coisa assim... Tem muita gente passando fome. Então, essa coisa assim, não vou dar o dinheiro que eu vou ensinar a pescar. Cara, essa pessoa não vai nem aguentar segurar a vara, que ela já está morrendo. Nossa, é verdade. Então, assim, tem que dar mesmo, tem que dividir. Você tem um pouquinho mais, divide. Não fica com problema em relação a isso. Deixa que tem que ter política de Estado para a educação, para absorver, então, essas pessoas depois nos seus empregos e tudo mais, nos postos de trabalho. Mas agora a gente precisa... Assim, tem muita gente em necessidade, a gente tem que chegar e acho que todo dia um pouquinho, sabe? Assim, tentar melhorar isso. Sim. Diminuir isso. Com certeza. Marta, para... entrar na política daqui a pouco. Não ia parar nunca mais, gente. Eu vou aqui falando. Não, eu tô falando, você já recebeu proposta? Não, claro que não, sou péssima para isso, é porque eu nunca vou ser política. Por quê? Porque eu sou muito passional. Então, eu sou aquela pessoa que, se a pessoa também gosta, eu já quero brigar com a pessoa, eu já tomo com o pessoal. Eu tenho zero, eu não sou boa nisso. Eu também não tenho essa classe, não. O quê? Não vai estar falando. Nunca pensei nisso. Já ia puxar os cabelos da pessoa. Do meu salto. Não, eu não tenho aquela coisa, eu vou ficar chateada, eu vou tomar como pessoal. E assim, o bom político é aquele que ele sabe ouvir, entendeu? Aqui eu tô com amigas aqui, né? Então eu tô falando aqui, a gente tá pensando aqui junto. Agora chega alguém, Pois é. Ai, gente, vem várias imagens, né? Principalmente mulher na política, né? E você tem que gritar 2 vezes. Aí eu lembrei, né? Da vereadora batendo na mesa. Você vai gritar, eu vou falar mais alto. Não, eu admiro muito essas mulheres, porque... Cara, não é fácil, não. Não é fácil, não. É um ambiente muito machista. Não é fácil. Eles ironizam. Sim. Fala mais alto.
Mas muito estamos complicado. com boas mulheres na política agora. Graças a Deus. Sim, eu acho que de qualquer maneira, né, já foi um salto, né? Assim, eu fico pensando assim, é pouco, mas já é muito, né? Pra quem pra É, nada. Pra quem não tinha nada. Pra assim, quem não podia nem votar, né? assim, é pouco, mas já é muito. Vamos ver. Acho que vai melhorar. E fala um pouquinho sobre a sua peça que você está em cartaz aqui no Prudential. Então, agora eu vou faz o falar cartaz dela. aí. A peça é Quando Eu For Mãe, Eu Quero Amar Desse Jeito, que é um texto do Eduardo Bacher. O Eduardo é um amigo já que eu já conheço há bastante tempo. A direção do Tadeu, nunca tinha trabalhado nem com o Eduardo, nem com o Tadeu. No elenco, a Vera Fischer e o Mohamed Rafouchi. Eu já trabalhei com os dois em peças diferentes e eu estou entrando agora, sou a última a entrar, a peça já vinha há 1 ano, e eu entrei agora e a gente está no Teatro Prudential até domingo próximo, sem ser dessa semana. Olha lá, a produtora que não sabe nem a data. Eu não sou produtora dessa peça. Está em cartaz. E depois do Prudential ela vai para outro lugar? Depois a gente vai viajar pelo Brasil. A gente vai começar pelo Nordeste em abril. Que maravilha! Ai, que máximo. Então eu vou divulgar na Dica Cultural do Godot, porque... Vamos assistir. Estaremos lá. Sim, claro, vamos sim. Claro, tem que assistir. Ai, que bom que escutar você. Sim. Porque é lindo e até emocionante, sabe? Ver pessoas com esse amor ao teatro, sabe? É tão... Não digo que é raro, mas assim, é difícil essa propriedade de falar com propriedade, sabe? E muito obrigada por você ter vindo aqui. Adorei mesmo. Adorei, Marta. Nós temos um presentinho para você, é para verdade. você Eu não olhar. acredito. Gente, vocês são muito E chiques. lembrar do Godot. Eu tô chocada com vocês são muito chiques. A gente se prepara. Que coisa linda, gente. Ai, gente, olha só. É uma Lindo. cachaçinha de Paraty. Vamos beber? Ai, que bom que você gostou. Que bom que você gostou. Ai, Foi um gente, que prazer. lindo. Foi um prazer. Prazer te conhecer mais, a gente falar sobre o seu processo, sobre a sua criação. Nossa, foi muito bom te Aprender ouvir. um pouquinho contigo também. Gente, a gente trocar, né? Com Porque certeza. É isso, né? A gente sempre aprende com todo mundo, né? Eu Com sempre tenho isso certeza. na minha cabeça, assim. A gente aprende... Ouvindo. E hoje a gente aprendeu muito com você. Foi muito bom. Foi Ai, muito que bom bom, mesmo. Foi eu uma adorei. troca. Eu não queria deliciosa. parar, né? Que eu começo a Não, falar, tá falar, e tem uma história, e tem outra. Mas Não, é e assim. devia ter 1000 histórias ainda, gente. Sim. Foi muito bom. Muito bom. Muito Marta, obrigada. muito obrigada. E obrigada a você também que assistiu a gente até agora. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, seguir a Marta também nas redes Sim. sociais dela. E é isso. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.